É uma palavra de Deus registrada em Lucas, capítulo 22, verso 31 ao verso 34. Queria convidar a sua atenção, que você pudesse, nesta noite, estar focado naquilo que Deus quer falar contigo. Diz assim, pastor, vai ler, você vai acompanhar atentamente, tá? Não perca o que Deus tem para você nesta noite. Diz assim, ó, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não falte fé. E quando você voltar para mim, se anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galho cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Vanessa, nós te louvamos nesta noite, quando subimos na tua casa para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer. Subimos, Senhor, na tua casa para prestar ao Senhor esse culto. E, Senhor, já sentimos o fluir da tua presença aqui. Já nos deleitamos, Senhor, quando adorávamos o Senhor nos louvores, nos entregamos, Senhor, completamente em adoração a Ti. E tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem recebido, Senhor, a nossa adoração no Teu trono. E agora, Senhor, nós vamos ser ministrados nesta palavra, que o Senhor já há alguns dias, Senhor, tem tratado comigo. E que agora, Senhor, eu vou tratar com a Tua igreja. Me ajude, Senhor, me dando iluminação, assim como o Senhor me deu nessa tarde. Quando eu preparava o esboço, fui visitado pela Tua presença de uma forma tão grande, tão notória, Senhor. Que nessa noite o Senhor use a mensagem da Tua palavra para tocar também no coração da Tua igreja. Eu oro assim ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queria pedir um outro texto para ser projetado aqui. Jó, capítulo 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, hoje eu quero conversar com a igreja sobre maturidade espiritual. Você olhar, a gente vem numa crescente. A gente está tratando de legalidade, tratamos no culto domingo, tratamos na célula na quinta-feira. Nós estamos tratando da igreja em 21 dias de jejum e oração. Poderia dizer que a gente está apertando a fivela do cinto. Está apertando a fivela. Está arrochando mais o negócio. Para que a gente possa, cada dia mais, se desenvolver no maior compromisso com Deus. E essa mensagem eu compartilhei com alguns irmãos, que eu estava na minha devocional diária já há mais de um mês atrás. E Deus me deu essa palavra. O negócio é que a gente entrou no mês da família, e aí, toda semana veio um pregador de fora, e aí a gente fechou no mês da família falando sobre legalidade. E hoje a gente começa a falar sobre maturidade espiritual. Maturidade, amados, ela não foge muito da maturidade na nossa vida.
O apóstolo diz assim, ó, quando eu era criança, falava como criança, me vestia como criança, agia como criança, mas quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas de menino, e aí me firmei nas coisas de homem, nas coisas de adulto. A nossa caminhada na fé, ela também precisa ser assim. Quando a gente chega na palavra, a palavra de Deus diz que a gente começa a receber leite espiritual. É como se nós, ao se converter, nós somos amamentados. Né? Quando eu nasci, eu fui amamentado. E eu creio que todos vocês, porque nós somos mamíferos, nós somos amamentados. Alguns, né, direto no seio da mãe, outros pela mamadeira. Eu não pude mamar muito, porque lá em casa era um filho por ano. Tem até um tempo maior de mim para minha irmã mais nova, que é a Eliane, mas é porque teve um aborto espontâneo, né, no meio. Minha mãe teve 9 filhos e teve 9 abortos espontâneos. Senão seríamos 13. Então teve um tempinho maior, mas quando se descobria que estava grávida, aí o médico mandava tirar a amamentação. Mas aí começa com leitinho, depois vai dando um reforço na mamadeira, depois vai dando uma papinha, depois vai dando uma comida com mais substância. Porque se nós tivéssemos, todos nós tomamos leite até hoje, né, a gente não teria crescido tanto, não teria se desenvolvido tanto. Então tem que aumentar a dose, tem que aumentar a substância. E assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos nos desgarrar, né, do leite materno, da mamadeira, e começar a pegar um alimento mais forte. Gradativamente. Né? Porque se você der uma feijoada para um recém-nascido, vai dar ruim. Mas aqui, nos 2 textos que nós lemos, a gente vê 2 experiências. Primeiro a gente leu de Pedro. Pedro estava lá todo posudo, né? Jesus falando, não, porque eu vou morrer, vou me entregar para você, está chegando a minha hora. Aí Pedrão vira e fala assim, Senhor, por ti eu morro também. Jesus já foi assim, cara, você não sabe nem o que está falando. Aquele cara foi, Pedro era muito afoito. Quando chegaram para prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Ele era muito afoito. Agora Jesus disse, ó, eu vou morrer por você. Não, Senhor, eu também vou morrer pelo Senhor. Então falou que você não sabe nem o que você está falando. O diabo hoje mesmo me pediu para eu passar você na peneira, para eu sinandar você, para eu experimentar você. Eu estou orando a Deus para dar a condição de você passar, mas eu não permiti, estou pedindo a Deus para livrar disso, para não deixar peneirar você, porque você não está pronto ainda. Todavia, quando você se converter, aí você vai virar um cara bom. Foi o que Jesus disse para ele. Quando você se converter, você vai pastorear, você vai apacentar. Quando você se converter, você vai cuidar dos outros. Mas você aí não sabe nem cuidar de você mesmo. E aí chama ele para essa resposta. O outro texto fala de Jó. E ali engraçado que não foi Jó que pediu, foi Jesus que pediu uma palavra. Deus disse que no dia que os filhos de Deus veio apresentar a Deus, Satanás veio no meio do povo de Deus, dos anjos de Deus, dos servos de Deus, veio também para apresentar. Deus pergunta a ele de onde você vem, ele diz, eu venho de passear na terra. E aí o Senhor disse para ele, você já observou Jó, cara? Jó é íntegro, sério, temente a Deus, se desvia do mal. O cara é o cara. E aí o mal cheiroso diz assim, até eu, tem tudo, meu cara é o cara mais rico do Oriente,
O cara tem saúde, tem uma família abençoada, o cara tem mulher, o cara tem tudo de bom. O Senhor deu para ele. Mexe nas coisinhas dele, que o Senhor vai ver ele abandonar. E aí agora a palavra de Deus é diferente. Diz assim, vai lá você. Pode ir lá você e pode tirandar ele. Pode ir lá você e pode machucar ele. Pode ir lá você e pode pelejar com ele. Vai você lá e tenta ele. Vai você lá e investe na vida dele. Para ver se ele vai se levantar contra mim. Vou tentar uma coisinha hoje. Se Deus, ou se o inimigo pedisse a Deus para cirandar você, Deus ia deixar ou não? Eu quero falar nessa noite, como eu já disse, sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Amados, nós estamos vivendo num tempo onde a igreja de Cristo tem recebido muitas pessoas. Temos vivido num tempo onde a igreja de Cristo tem crescido na terra, mas ela não está se fortificando na terra. Não está fortalecendo a terra. Nós estamos vivendo num tempo, numa igreja muito fria, uma igreja muito frígida, uma igreja muito apagada. Estamos vivendo num tempo onde a igreja não tem tido uma experiência real com Deus. E sabe por que isso? Falta de maturidade espiritual. Estamos brigando ainda, amados, pela forma de culto que devemos ter. Estamos brigando pela forma de adoração que devemos ter. Estamos brigando ainda por causa de instrumento, por causa de roupa, por causa de cor, por causa de lâmpadas, por causa disso, por causa daquilo outro. Sabe o que é isso na vida da igreja? Imaturidade espiritual. Porque se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu penso, eu estou fora. Porque se não for da minha forma, eu estou fora. Tem que ser assim. E aí, como pastor, a gente tem que rebolar para atender. Pastor, eu não gosto disso. Aí eu tenho que mudar. Pastor, eu não gosto daquilo. Aí eu tenho que mudar. Pastor, eu não... E aí, pastor, fica no meio do fogo cruzado. Estamos precisando viver o sobrenatural de Deus. Estamos precisando ter um compromisso com Deus. Estamos precisando ter uma maturidade espiritual. Amados, a palavra de Deus diz que os imaturos, eles ficam por aí sendo levados por qualquer vento de doutrina. Eles ficam por aí sendo levados por qualquer vento de doutrina. Olha bem, Deus chama um homem de Deus. Está perto de Jesus, um homem de Deus. Está perto de Jesus, um dos maiores apóstolos. Está perto de Jesus, um homem que tem a chave dos céus, né, segundo os católicos. Está diante de Jesus, um homem que tem uma história maravilhosa, uma história linda demais. Mas ainda não tinha maturidade espiritual. Ainda não tinha maturidade espiritual. Estava cheio de si. Estava cheio de si. Eu morro por ti. Estava querendo inverter o negócio. Jesus estava dizendo, eu vou morrer por você. Ele dizia, não, eu vou morrer pelo Senhor. Eu morro pelo Senhor. Estava querendo inverter o negócio. Jesus fala para ele, o diabo pediu para te cirandar, cara, eu não deixei. Porque você ainda não se converteu. Quando você se converter de fato, de verdade, você vai ser um bom pastor. Você vai apacentar minha ovelha. Mas você ainda não se converteu. E o outro, Jó, Jesus oferece. Você observou, você viu. Você viu, você pode mexer com tudo, que ele não vai te afastar de mim. E aí a gente fala, não vou deixar Jesus por nada, nem prata nem ouro, nem prata. Ah, deixa Jesus por causa da cor, por causa da luz, por causa do som, por causa do pastor, por causa da Wendy, por causa do prefeito Rogério, por causa do Vitinho. Não é por nada, gente. Não vou deixar Jesus, não vou trocar Jesus. O que está acontecendo, amados, nos nossos dias? Está faltando maturidade espiritual. Eu quero falar nessa noite sobre 2 sintomas de maturidade espiritual. 2 sintomas de maturidade espiritual. Primeiro que eu vejo aqui em Pedro,
É que Jesus está dizendo assim, um sintoma da maturidade espiritual é você ser capaz de cuidar de si mesmo. Ele está dizendo, Senhor, eu vou dar exemplo, eu vou morrer. Vou dar exemplo para os outros, eu vou cuidar com os outros, com o meu testemunho. Eu vou morrer com o Senhor, por Senhor, pela obra. E Deus diz para ele, Jesus diz para ele, rapaz, você não cuida nem de você ainda. Você tem que aprender a cuidar de você. O dia que você se converter, que você cuidar da tua vida, você vai ter condição de cuidar dos outros. Amados, nós somos uma igreja focada no discipulado. Uma igreja da vida na vida. Uma igreja que vai crescer e que está crescendo através da amizade, dos ciclos relacional. Mas para eu entender isso, eu tenho que ter maturidade espiritual. Deus está querendo dizer que você precisa de cuidado. Você precisa de cuidado. Você precisa se cuidar e precisa deixar ser cuidado. Precisa se cuidar e precisa deixar ser cuidado. Sabe o que acontece? Nós estamos numa igreja na visão celular, mas parece que ainda não entramos na visão do discipulado. Nós temos o privilégio de ter uma pessoa que cuida de nós, de ter uma pessoa que coloca a sua vida na nossa vida, ter uma pessoa que nos orienta, ter uma pessoa que está ali na nossa dificuldade, nas nossas inconstâncias, nas nossas crises, nas nossas dores, nos nossos choros, mas também na nossa alegria. Não é isso não, gente. Mas a gente fecha o coração. A gente fecha o coração. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, vai dizer assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para que seja curado. Amado, quando eu confesso o meu pecado a Deus, quando eu abro meu coração para Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu abro meu coração para aquela pessoa que errou comigo, ou que eu errei com ela, eu sou curado. Quando eu abro o coração para Deus, eu sou perdoado. Quando eu abro meu coração para você, eu sou curado. Curado de muitas moléstias, de muitos males. Amados, a falta de perdão na igreja é algo extraordinário. A falta de perdão na igreja é algo grandioso. Tem muita gente guardando picuinha, guardando reclamação, guardando mágoa, guardando ressentimento um do outro. Está participando da ceia todo mês, está na célula, mas está em crise existencial, está em crise com o seu irmão. E isso é falta de maturidade espiritual, porque você precisa cuidar de você, mas precisa também deixar você ser cuidado por alguém. Tem alguém, amado, aqui, que foi preparado para cuidar de você. Pastor se preparou para cuidar de uma liderança. Pastor aprontou uma liderança, tem uma liderança preparada para cuidar de pessoas, tem uma liderança preparada para ajudar, para auxiliar o pastor, e essa liderança preparada para isso são os supervisores, nossos supervisores da igreja, presbítero Rogério, presbítero Carlão, presbítero Adilson, diácono Rigo, supervisores. Abaixo dele tem os líderes de célula que foram levantados, treinados, preparados para treinar, para cuidar de você, para te levar nas suas dificuldades, a você ir mais longe, a você ir mais distante, a você abrir o seu coração. Você só consegue cura no momento que você confessar. Confessa o seu pecado, uns aos outros. Quanta gente, amados, não está conseguindo ser feliz hoje, porque está trazendo mágoas do passado, ressentimento do passado. Nós tratamos isso semana passada, quando falamos sobre legalidade. Legalidade, a coisa aconteceu com você há tanto tempo, você ainda não abriu o coração. A coisa aconteceu com você há tanto tempo, você ainda não está pronto a perdoar. Se te perguntar hoje qual é o problema que você tem com a pessoa, o que te fez, de repente você não sabe nem o problema, mas a mágoa continua. A palavra de hoje é assim, permita-se, Pedro, quando você permitir ser cuidado. Pedro, quando você se entregar de verdade a esse discipulado, quando você se entregar de verdade a esse ministério, quando você se entregar de verdade à palavra, quando você deixar a palavra de Deus entrar na tua vida, você vai ser transformado. Você vai ser transformado, você vai ser transformado tão grande a transformação que eu vou fazer na tua vida, que você não vai ser só uma pessoa sarada, você vai ter condição de sarar outro. Eu fui chamado para sarar. Você foi chamado para quê? Você foi chamado para sarar. Quem faz ferida é o diabo. Quem faz ferida é o diabo. Quem causa dor é o inimigo. O Senhor quer que você tenha uma vida e vida em abundância.
O Senhor te chamou para você ser um vitorioso nessa terra. Você tem uma igreja vitoriosa. Mas eu não vou conseguir ter uma igreja vitoriosa se o meu coração é um coração derrotado. Eu não vou conseguir ter uma igreja vitoriosa se os membros da igreja estão derrotados. Você não vai conseguir ser um líder eficaz se tem derrota na tua vida e na tua história. Você precisa aprender a cuidar de você mesmo, para que Deus te use para você cuidar de outra pessoa. Pedro, você não sabe nem o que você está falando. Você não sabe nem o que você está falando. Você tem que permitir ser cuidado. Tem que permitir ser sarado. Você tem que permitir ser discipulado. Você tem que permitir que alguém trate de você, cuide de você. Porque depois você vai ser bênção na vida de outro. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que para eu ter uma maturidade espiritual, eu preciso ter condição de cuidar de mim mesmo. Eu preciso ter condição de permitir que alguém cuide de mim. Eu preciso ser alguém com coração mole, com coração puro, com coração disposto a aprender. Coração disposto a aprender. Às vezes, uma das coisas da imaturidade é o saber tudo. Você já viu isso? Que o imaturo sabe tudo. Lá em casa, a pessoa mais imatura, né? É a Rebequinha. Pré-adolescente, fazendo agora, terça-feira, 11 anos. Uma moça linda, já falei lá em casa, vou comprar agora uma espingarda. Né? Aqueles gavião que já estão querendo aparecer. Mas a mais imatura é ela. E às vezes a gente tem que falar, Rebeca, ô Rebeca, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Quem sabe aqui sou eu, quem sabe aqui somos nós. Quem te educa e sabe o que é melhor para você somos nós. Deus nos deu essa missão e a gente vai cumprir essa missão. Apesar de, às vezes, ser até mais duro o tratamento, mas baixa a tua bola. A imaturidade em você. Outro dia eu disse para ela, ela chorou e eu chorei. Falei para ela assim, a minha mãezinha, a dona Aladir, né, ela herdou o nome da minha mãe, Rebeca Aladir. A minha mãezinha, a dona Aladir, ela era analfabeta, ela não sabia escrever o nome dela. Nós somos 8 irmãos, hoje, 7 irmãos, né, comigo 8, porque o caçula é falecido. Mas se você perguntar a qualquer uma das pessoas, dos nossos irmãos, quem foi a pessoa mais sábia que você conheceu nessa vida, eles vão dizer para você, todos nós vamos dizer para você, foi a dona Ladia, a dona Chanta, foi a mulher mais sábia. De vez em quando eu uso jargões da minha mãe, né? Eu uso assim as teologias da minha mãezinha. Né? Deus tem que ser o primeiro lugar. Minha mãe dizia que Deus tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. Minha mãe dizia assim, onde cabe os meus filhos, me cabe. Se os meus filhos não cabem, não cabe a mim. Minha mãe dizia assim, é difícil criar um bobo, mas depois de criado, esse bobinho dá trabalho, né? Dá alegria. Conta piada, ri, né? Então, assim, imaturidade. O imaturo é aquele que sabe tudo. É aquele que quer ensinar o pastor a pastorear, quer ensinar o pastor a pregar, quer ensinar o pastor a discipular, quer ensinar o pastor ao sistema de igreja que o pastor tem que entrar. Há muita imaturidade, irmão. Há muita imaturidade. E o crescimento se dá em nós, quando a gente permite ser cuidado, pode tratar de mim, pode cuidar de mim. Porque quando eu estou aqui pedindo à igreja, você precisa entrar no discipulado, procura o seu líder, abre o seu coração, vai para o MDA, que é meu discípulo amado, é um tempo de conversa, um tempo de cuidado, vai para esse MDA, é porque eu tenho alguém que cuida de mim primeiro. Então, maturidade, saber cuidar de si mesmo. Eu lembro que, com 14 anos, eu achava que era homem, né? E aí, há 36 anos atrás, direto do túnel do tempo, na minha época tinha um cigarrinho, o nome do cigarro era Salem. Você puxava o cigarro, de repente o Jorge deve lembrar, deve ter a minha idade mais ou menos, né? Mas quem? O Antônio, né? Tem com mais de 40.
Estavam tragados no cigarro, a boca ficava refrescante. Tinha um gostinho de menta, gostinho de hortelã. E aí eu comecei a andar com a rapaziada, já trabalhava. Comprei a carteira de cigarro, porque eu já estava fumando. Cheguei em casa, botei a carteira de cigarro dentro das calças, mas eu achei que tivesse colocado dentro da cueca, porque eu já estava legal, já tinha tomado uma cerveja. 14 anos trabalhando, machão. Achava que era bom demais. Cheguei em casa, cara, eu esqueci, eu não coloquei o maço de cigarro dentro da cueca, eu botei entre a cueca e as calças. Eu estava igual o Superman, né? Botando a cueca em cima das calças. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu abri o cinto, o cigarro caiu. E aí o presbítero de rodovia falou, que negócio é esse? E aí eu falei, pensei cá comigo, está na hora de eu mostrar que sou maturo. Está na hora de eu mostrar que eu sou homem. Está na hora de mostrar que agora quem manda sou eu. E eu disse para ele, parceiro, a parada é a seguinte. Resolvi agora, eu estou fumando, eu sou fumante. Não adianta você jogar essa carteira fora, que eu tenho dinheiro e amanhã eu compro outra. Não precisa nem contar para vocês o que aconteceu, né? O maturo, o homem, o forte, tomou uma surra boa. No outro dia não podia mais fumar. Não podia mais chegar em casa a altas horas da noite. Estava limitado o horário a 10 horas da noite. E aí eu tive que entrar na escola da maturidade de novo e aprender algumas coisas que eu não sabia. Amados, para ser maturo, para ser uma pessoa madura, tem que primeiro saber cuidar de si. Maturidade espiritual é saber cuidar de si. É saber chegar no caminho, é saber andar no caminho, é saber andar em obediência, é saber andar no centro da vontade de Deus. Isso é maturidade espiritual. Então vejo duas coisas. Uma coisa é essa. Maturidade espiritual. Você tem que saber cuidar de você mesmo. E a segunda coisa que eu vejo é que para ter maturidade espiritual, você precisa estar cuidando de alguém. Você precisa estar cuidando de alguém. Você precisa estar discipulando alguém. Você precisa estar... Você precisa estar cuidando de alguém. Você precisa estar discipulando alguém. Você precisa estar servindo alguém. Você precisa estar envolvido na obra. Amados, o Evangelho de Cristo, chamada do Senhor para nós, é para que nós podemos fazer discípulos. É para que nós pudéssemos expandir o reino. É para que nós pudéssemos fazer o projeto de Cristo, o projeto de Deus nessa terra, avançar, alcançando mais e mais pessoas para o Senhor. E deixa eu falar um negócio contigo, que não é segredo não. Os anjos até anelaram fazer isso. Os anjos até quiseram ser ele o pregador da mensagem. Os anjos até quiseram se envolver neste negócio. Mas Deus falou que não. Essa missão aí Ele deu para você. Essa missão aí Ele deu para mim. Um crente maduro precisa estar cuidando de outro. Um crente maduro precisa estar cuidando de outro. Lembra que eu falei lá no início que a vida material, ela é consequência da espiritual, a espiritual é a consequência da material, é a mesma coisa? Como é que funciona lá? Na sua casa? O presbítero Rogério eu sei, mais ou menos o mesmo padrão da minha família. Os irmãos mais velhos entram na responsabilidade de cuidar dos mais novos. É por isso que quando tinha 13 anos, eu saí para trabalhar, morava em Queimados, saí para trabalhar no Mercadão de Madureira. Mas não comecei a trabalhar com 13 anos, não. Comecei a trabalhar com 10, falei com a Rebeca, eu vendia aipim para um primo.
E deu até um problema entre o primo e o pai, porque eu vendi a IP pro cara a semana toda, chegou no final de semana pro cara me pagar, o cara me deu um calote, trabalhei de graça. Mas os irmãos mais velhos ajudam a cuidar dos irmãos mais novos. Eu lembro que dá até ciúme de irmão mais novo. Eu lembro que eu cheguei na escola, eu devia ter uns 7, 8 anos, e com 7, 8 anos, quem era o irmão que tinha nascido? Acho que a Bidu, a mais nova, Balduína, que nome bonito. E eu lembro quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, vem cá ver a sua irmãzinha. E com 7, 8 anos eu era criança, lógico que tinha mais uns 5 irmãos depois de mim. Mas eu lembro que eu cheguei lá na beirada do bercinho de madeira, e eu fiquei com ciúme, porque eu já dividi a minha mãe. Eu já dividi a minha mãe com 6 ou 7. Eu já dividi o meu pai com 6 ou 7. E agora tinha aumentado a concorrência. Eles iam tomar o meu tempo. Eles iam tomar a qualidade do tempo que a minha mãe tinha comigo. E aí eu fiquei com ciúme. Falta de maturidade espiritual na igreja, mano. É a gente ter ciúme do pastor, ciúme do líder de célula. Ciúme do supervisor, ciúme do presbítero, ciúme dos outros. Aí tem que ajudar a cuidar. Aquele mais velho tem que ajudar a cuidar. E aí quando fiz 10 anos, saí para beber as coisas na rua para ajudar. Eu lembro que eu botei uma caixa de picolé nas costas. E é a primeira vez que eu fui vender picolé no trem. Eu estava vendendo, meu pai falou assim, não vai no trem porque o rapa pega. Você vende ali no ponto do ônibus ali da Gardel, que era uma empresa que tinha Queimados, do outro lado da Fazenir, da Transmil, mas não vende no trem, porque o rapa pega. Aí eu estava vendendo, perto da Transmil, o movimento estava muito fraco. Eu com a minha caixinha nas costas, fui atravessar, não fui vender na estação. Eu fui atravessar a estação. E quando eu atravessei a estação, em cima da estação, o rapa me pegou. Me levou. Fez eu engraxar os boots dele. Chuparam os meus picolé todinho e prenderam a minha caixa. Eu cheguei em casa, eu tenho uma irmã, que até hoje é muito protetora, ela é acima de mim, a Nelma. Aí a Nelma, a gente chamava a Nelma, os mais antigos aí vão, de Luizão Pereira. Era um zagueiro do Botafogo, que do pescoço para baixo era canela. E o cara chutava tudo que veio pela frente, e a Nelma foi lá. E a Nelma chegou na estação, quase derrubou o portão, o rapa abriu. E aí ela começou a gritar, vocês roubaram o picolé do meu irmão, botaram ele engraxar o boot de vocês e roubaram a caixa dele. Agora vocês vão ter que pagar tudo. Ela fez tanto escândalo na porta que eles me pagaram os picolé que chuparam, me pagaram a caixa e me deram um trocadinho por ter engraxado o boot deles. Então, amados, maturidade espiritual. Maturidade espiritual é a gente não ter ciúme. Maturidade espiritual é a gente cuidar do outro. Se chegou um problema até você, você não tem que divulgar o problema para o outro, você não tem que ampliar o problema para o outro. Já viu aquele negócio, aquela história? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O que está acontecendo? Pessoas sem maturidade espiritual têm recebido algumas informações que vêm cruzadas, que vêm mal informadas, que vêm a sentido de fofoca e reproduzem uma fofoca que não sabe se é verdade. E aí faz um sentido inverso. Em vez de cuidar do outro, atrapalha a caminhada do outro. Maturidade espiritual. Saber cuidar de si e ajudar a cuidar dos outros. Lá na sua casa, lá na sua família, deve ter alguém que precisa de Jesus. Você foi chamado, amado, para ser maduro espiritualmente. Você foi chamado para crescer espiritualmente. Assim como cresce a criança, você não continuou do tamanho que você nasceu. Tem pessoas que crescem pouco. A Aline cresceu um pouco, mas cresceu. Não é do tamanho que nasceu, cresceu, desenvolveu. Mas tem pessoas pequenas, igual a Aline, que são gigantes na fé.
tiveram maturidade espiritual, aprenderam a avançar, aprenderam a ajudar outras pessoas, além de se colocar na brecha, ainda ajuda outros a caminhar. Porque um maduro espiritual, ele ajuda os mais novos, ele ajuda até no parto. Ele ajuda até no parto. Ninguém vai botar uma criança a ajudar no parto de ninguém, mas um adulto já ajuda até no parto. Gente. Ajuda o novo convertido a crescer. Traz o novo convertido para a célula, traz o novo convertido para a igreja, ou traz o não convertido para a célula, ele se torna o novo convertido, traz o novo convertido para a igreja, ajuda no cuidado, faz essa pessoa também pegar uma maturidade espiritual, e nós somos uma roda viva. De maneira que eu cresço espiritualmente, eu levo outros a crescer espiritualmente comigo. Maturidade espiritual. O Senhor me chamou para eu crescer. O Senhor me chamou para eu cuidar de mim, para eu permitir que cuidem de mim. E o Senhor me chamou para eu cuidar de outros. Mas deixa eu falar um negócio para você. O seu chamado também é esse, meu amado. O seu chamado é cuidar de outro. Tem outra pessoa na sua família, tem outra pessoa na sua empresa, tem outra pessoa na sua rua, tem outra pessoa na sua casa que precisa de você, que precisa da sua maturidade, que precisa da sua ajuda, que precisa do seu amparo. Você foi chamado para gerar. Você foi chamado para dar vida. Eu fui chamado para dar vida, a gente não foi feito para matar ninguém. Nós fomos chamados para dar vida, para dar vida. E eu te convido nessa noite, amados, a dar vida, a dar vida. Às vezes, deixa eu te falar um negócio que é triste demais. Nós fizemos aqui um mês de oração pela família. Fizemos 21 dias de jejum e oração. E aí é hora da gente olhar agora, eu te convido a isso. Eu te convido a olhar para a sua casa. Para a sua casa mesmo onde você mora, a sua família. A sua casa, a sua família. Pensa comigo. Tem alguém lá, porque eu também estou pensando, tem alguém lá na minha casa que precisa da minha maturidade espiritual. Tem alguém lá na minha casa que precisa se espelhar em mim, se espelhar na pastora Elisângela. Tem alguém lá na minha casa que se eu não funcionar, que se eu não for funcional no reino, que se eu não for bênção no reino, que se eu não tiver intimidade com Deus, ela vai crescer, tendo o mesmo compromisso com Deus que eu tenho. Mas se eu vivo uma vida de dubilidade, se eu vivo uma vida dúbia, se eu vivo uma vida na igreja, mas vivo outra vida em casa, se eu vivo uma vida de falsidade, de aparência, eu vou produzir nela a mesma coisa. Então a maturidade espiritual, ela precisa estar em mim, porque eu tenho na minha casa pessoas que dependem de mim, porque eu tenho na minha família, aí família é os parentes, eu tenho na minha família pessoas que precisam de mim, porque eu tenho na empresa que eu trabalho pessoas que precisam de mim, porque eu tenho na rua que eu moro pessoas que precisam de mim, porque eu conheço um monte de pessoas que necessitam de Deus, e você também conhece. Se nós tivermos maturidade espiritual, nós vamos conseguir cuidar dessas pessoas. A nossa igreja é uma igreja nova. É uma igreja que passa por um crescimento. Mas se você olhar, tem muita gente que foi embora. Tem muita gente que já foi embora.
Não preciso nem ir longe, gente. Se eu olho daqui de cima, eu vejo o Guilherme sentado ali, eu lembro que há 4 meses atrás ele estava aqui no altar. Eu preciso, para mostrar maturidade espiritual, cuidar do outro. Maturidade espiritual, eu preciso cuidar de mim, mas eu preciso cuidar do outro. Deixa eu falar um negócio para você. Para tirar, para jogar fora, para desprezar, para inventar história, já tem o diabo, já tem o capeta, já tem o fedorento. A gente não precisa servir de ajuda para ninguém. O que a gente tem que fazer é o nosso papel. Maturidade espiritual. Precisamos fazer o nosso papel, cuidar de pessoas. Dia 27 agora de junho, nós estamos indo para a nossa festa nas águas. Tem algumas pessoas aí para batizar. E você precisa procurar seu líder. Aquelas pessoas que são novas ainda, de menor. Vai ter um termo de responsabilidade. Eu não sei se a Laís trouxe hoje, a nossa advogada, né? Jurista da igreja. Ela vai fazer uma declaração, você vai levar para o seu pai assinar. O menor vai ter que trazer a autorização do pai, para o pai assinar para você batizar. Mas nós estamos ainda, amados. Vamos aí para o dia 27 de junho. Muitas pessoas para ser batizadas, algumas pessoas para ser batizadas, mas que poderiam ser muito mais. Poderiam ser muito mais. Se eu, estou falando de você não, mas se eu tivesse mais maturidade, poderia ter muito mais gente para batizar. Imagine se você me acompanhasse nesse pensamento. Imagine se você me acompanhasse, que se você tivesse maturidade espiritual, você também cresceria muito e levaria outras pessoas à presença do Senhor. Então, amados, maturidade, crescimento. Estou encerrando já. Eu tenho um ditado que eu falo lá com a liderança lá, que eu digo assim, ó. Fulano não quer fazer, fulano não entrou na visão. Aí só para a liderança que eu falo isso, tá? Aí eu digo assim, fulano é café com leite. Você lembra o que é o café com leite? Na brincadeira? Café com leite só faz número. Geralmente a gente faz com a criança isso, né? Eu lembro quando era pequeno. Eu lembro muita coisa quando era criança. Eu lembro quando era criança e estava brincando de algum pique na igreja, pique tá, pique ajuda. E aí eu ia querer participar. E aí um dizia para o outro assim, deixa ele participar. Mas ele é café com leite. Quem já ficou irado aí de ser um café com leite? Levanta a mão assim. O povo não se ira fácil não, hein? Só uma galerinha pequena. Ser um café com leite. E eu saía gritando e dizendo, eu não sou café com leite. Eu não quero ser um café com leite. E aí quando eu vim para o Evangelho, mano, quando eu cresci, eu continuei com a mesma visão. Eu não quero ser um café com leite. Eu quero ser contado na história. Eu quero ser contado na história de Saracuruna. Eu não quero ser um café com leite. Eu não quero findar um ano todinho, amados, e a gente não apresentar ninguém para o batismo. Eu não quero findar um ano todinho e eu não estar discipulando alguém, cuidando de alguém, amando alguém, zelando por alguém. Eu quero ser útil para Deus.
Que eu peço a Deus assim, Senhor, não me deixe ser um café com leite. Porque o café com leite até atrapalha, né? Fica na frente, impede a gente chegar no outro para descolar ou para colar. E eu peço para Deus, eu não quero ser um café com leite. Eu quero estar ativo nessa brincadeira. Eu quero estar ativo nesse negócio, eu quero funcionar. Eu quero levar alguém para Jesus, eu quero levar alguém até Jesus. Então, sintomas da maturidade espiritual, sinal da maturidade espiritual. Permitir ser cuidado e ajudar a cuidar do outro. Eu tenho certeza plena que aí na sua mente agora está um monte de pessoas que você gostaria que estivesse aqui com você. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez os seus filhos, talvez o seu vizinho, talvez o seu parente, talvez o seu amigo, talvez o seu companheiro lá na empresa, lá o colega de trabalho. Um monte de gente que você gostaria de estar aqui. O Senhor te chama hoje, te traz nesse lugar. Para dizer para você que você precisa deixar ser cuidado. Mas que você precisa também cuidar de alguém. Tem alguém aí, que você pensou agora, que eu não tenho acesso nenhum a ele, eu não consigo nem tocar. De repente eu nem conheço. Mas você tem maior liberdade com essa pessoa. Ele é seu amigo, ele é seu íntimo. Ele é próximo de você. E você pode sim levar essa pessoa até Jesus. Eu quero orar. Primeiro pela minha vida. Primeiro pela minha vida. Para que eu possa demonstrar maturidade. Já estou aqui na frente. Para que eu tenha maturidade espiritual. Para reconhecer que eu preciso de cuidado sim. Essa semana alguém botou um vídeo na igreja aí dizendo que pastor precisa de cuidar. Pastor cuida de 200, né? Mas às vezes falta quem cuida. Na quarta-feira eu e Elisângela chegamos em casa, quase 11 horas da noite. Nós estávamos sem carro. E a gente ficou para fechar a igreja. Uma pessoa voltou e ofereceu a carona, mas o Uber já estava vindo. E ele desmarcou, e o outro desmarcou, e o outro desmarcou, e o outro desmarcou. E a gente chegou em casa quase 11 horas. E aí Elisângela falou, poxa, ninguém para levar nós. Falei, ninguém sabe que a gente está aqui, meu amor. Não é zero do coração, não. Senti falta de cuidado nesse dia, não. Mas às vezes sentimos falta de cuidado. Então, amados, entenda nessa noite que maturidade espiritual é deixar alguém cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, deixa o seu líder cuidar de você, deixa o supervisor cuidar de você, deixa a sua célula cuidar de você. Esteja sensível, coração menos azedo, seja mais fácil, mais maleável, para a igreja cuidar de você. Se você estiver numa célula, você não vai se sentir descuidado. Se você abrir o seu coração, você não vai se sentir descuidado. Vai ter alguém que zela pela tua alma, alguém que cuida de você. Mas depois de você receber o cuidado, você deve estar pronto para cuidar de outras pessoas. Tem muita gente precisando de cuidado. E gente que você conhece, que é seu íntimo, que faz parte da sua relação de amizade, que precisa de cuidado. Primeiro, permita ser cuidado. Depois, esteja pronto para cuidar de alguém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.